por que é que muitos cristãos usam o Antigo Testamento, o Velho Testamento, sendo que a sua grande maioria dos cristãos seguem o Novo? Primeiramente, usa-se muito o Antigo Testamento, mas usa-se também muito o Novo Testamento. Nós não podemos separar um do outro. Ambos se complementam. O Antigo Testamento tem muitos livros históricos ali que contam inclusive a história da criação do mundo. Então nós não podemos nos desfazer do Antigo Testamento sem ter uma grande perda de interpretação bíblica, inclusive no Novo Testamento. Algumas pessoas que estudam, quem sabe, a lei, estudam sobre o sábado, tentam criar ali um conflito entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Mas eles não estão em conflito um contra o outro. Pelo contrário, se nós olharmos nas entrelinhas, nós vamos perceber que os dois se complementam e estão em perfeita harmonia. Por exemplo, a Bíblia dos apóstolos, a Bíblia de Jesus, era o Antigo Testamento. Então, quando Jesus disse o seguinte, olha, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim, ele estava se referindo ao Antigo Testamento e não ao Novo Testamento, que nem havia sido escrito ainda na sua época. O Novo Testamento, por exemplo, só veio sair das penas dos escritores ali 20 ou 30 anos após a ascensão de Cristo ao céu. Então nós percebemos que durante todo um período ali, a igreja cristã, no primeiro século, ela teve contato diretamente com a escritura do Velho Testamento. Veja só o que diz esse texto bíblico de João capítulo 5, versículo 46 e 47, aqui Jesus dizendo: porque se de fato cresceis em Moisés, ou seja, nos livros de Moisés, também crerias em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então, se nós observarmos aqui, Jesus falou o seguinte, olha, se vocês não acreditam em Moisés, como é que vocês vão acreditar em mim ou mesmo nas minhas palavras? Na verdade, as pessoas não entenderam a vinda de Jesus, nem compreenderam a sua crucifixão naquela época, porque elas não compreendiam de fato o que estava revelado ali no Velho Testamento, no Antigo Testamento, que Jesus viria e morreria pelos pecados da humanidade. Mas eles, como não tinham uma compreensão correta ainda das Escrituras reveladas para eles esperavam o Messias, quem sabe, para libertar do jugo romano, da escravidão romana. Mas não foi isso que Jesus Cristo havia prometido na revelação das Escrituras Sagradas. Inclusive, quando Jesus ressuscitou e foi ali para o caminho de Emaús, uma famosa história conhecida na Bíblia do caminho de Emaús, onde encontrou 2 dos seus discípulos, ali diz o seguinte, Lucas 24, 45, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Ou seja, Cristo não sabia nada de depreciar o Antigo Testamento. Pelo contrário, como aqueles discípulos ainda estavam ali, quem sabe, temerosos com respeito ao futuro, sem esperança, Jesus se apresentou ali diante deles no caminho de Emaús e lhes abriu as Escrituras para que eles compreendessem as Escrituras Sagradas. Que Escritura era essa? Como disse, o Antigo Testamento, pois o Novo ainda não havia sido escrito. E se nós olharmos no Novo Testamento, os apóstolos, inclusive o apóstolo Paulo, ele não sabia nada desse conceito de você desprezar parte da Bíblia. Pelo contrário, ele sempre citava muitos e muitos textos bíblicos se referindo ali àquela revelação antiga que Deus havia dado aos seus profetas. Aqui, por exemplo, ele escreveu a Timóteo dizendo, olha, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, ele escreve, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então Paulo diz o seguinte para Timóteo, olha, que desde a sua infância você sabe as sagradas letras. Que sagradas letras são essas? Com certeza o Antigo Testamento. E ele deixa bem claro, toda a Escritura é inspirada por Deus. Não somente o Novo Testamento, mas do Gênesis ao Apocalipse. Toda essa Escritura ela foi inspirada por Deus. E ela serve para tudo isso quando nós lemos, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Cristo e os apóstolos, frequentemente, eles citavam ali os textos bíblicos do Antigo Testamento,
para você perceber que ele não perdeu ali a sua vigência, o seu, digamos assim, prestígio pelos apóstolos, por Jesus Cristo. Pelo contrário, os seus princípios são eternos. Jesus Cristo mesmo citou no deserto da tentação, está escrito. Quando ele conversava com algum intérprete da lei, um fariseu, um escriba, ele questionava, o que está escrito? Paulo, Pedro, eles citavam frequentemente textos bíblicos do Antigo Testamento para apoiar ali as doutrinas que foram ensinadas para os pagãos e para muitos outros judeus que estavam distantes dos caminhos de Deus. Nunca nós devemos nos esquecer de que esses títulos, Antigo Testamento e Novo Testamento, são títulos criados pelo homem. Na verdade, a Bíblia toda ela vem trazendo a história da salvação, a história de como o homem caiu em pecado e como Deus tem trabalhado e vai trabalhar e irá restaurar esse mundo num mundo novo, onde não existe a presença do pecado e nem das suas consequências. Mas algumas pessoas dizem, olha, mas tem rituais ali do Antigo Testamento que já passou, e é verdade. Quando Cristo veio ali, aqui no nosso mundo, quando falou ali, mas na Bíblia, ele veio e cumpriu ali na sua carne alguns rituais que apontavam para ele. Por exemplo, quando João Batista viu Jesus vindo ali às águas do Rio Jordão, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O povo de Deus naquela época, o povo de Israel, foi orientado a trazer sempre um cordeirinho e sacrificar esse cordeirinho para pedido de perdão dos pecados, pedir a remissão dos pecados deles. Mas quando Cristo veio e morreu na cruz, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo havia morrido ali. O véu do santuário se rasgou de alto a baixo, porque havia se cumprido ali na vida, ministério e morte de Jesus. Mas para esse tema nós precisamos estudar com muita cautela, para nós não imaginarmos que Cristo aboliu o Antigo Testamento completo. Não, jamais. Ele veio cumprir, ele veio ali na sua vida, ministério e morte, cumprir os rituais dos santuários terrestres que apontavam para a sua vida. Mas que Deus possa nos abençoar, dar-nos discernimento, sabedoria e compreensão das Escrituras, para que a gente não possa aqui, quem sabe, se levar por pensamentos de pessoas que não têm muita fundamentação bíblica, mas que nós possamos fazer como os crentes de Bereia. Como é que os crentes de Bereia faziam? As pessoas falavam para ele, o apóstolo Paulo pregava, e eles iam conferir nas Escrituras para ver se de fato era assim. Hoje, na era do TikTok, na era de aplicativos de 15, 30 segundos, 1 minuto, hoje nós não temos tempo suficiente para nós pararmos 5, 6, 10, 20 minutos e pararmos para analisar e compreender um tema na sua integralidade.